Fala massa, saudações alvinegras, temos aqui um corte pra gente falar do nosso galão. Hoje tem Galo lá na Venezuela pela Sul-Americana, vai enfrentar o Caracas aí, bem mexido, hein? A gente vai dar uma olhada na provável escalação e na análise aqui da imprensa esportiva mineira, que tá falando aí e analisando o nosso galão para essa partida de hoje. Então vamos pro vídeo. Quero convidar você que é torcedor do Galo, que não gosta de perder nenhuma notícia do galão, a se inscrever, deixar o seu like. Vamos para as notícias, galera. As imagens são dos donos da bola TV Band Minas. Link na descrição do vídeo como créditos. Partiu conferir, rapaziada. Dá na tela aqui a provável escalação do Atlético outra pra coisa, logo mais. né? Exato. Eu não vou cravar, porque eu não sei, pode acontecer alguma coisa até momentos antes do jogo, né? Mas a base do time que vai a campo hoje é exatamente essa que você está vendo aí. Então essa é a escalação. A escalação, eu acredito que para o jogo tá bom demais, né? Só que eu já te adianto, se o Atlético faz 1, 2, troca 5 de uma vez. Tô falando assim, 5 dos titulares mais rodados saem do time. Se o Atlético construir um placar no início do jogo, no intervalo já tem mudança. Eu concordo. Eu acho que o Lian vai sair para a entrada se conseguir construir no placar no primeiro tempo a entrada do Ivan. Acho que o Coelho também seria substituído. Rony também vem de uma sequência grande. O Rony, aí nós vamos jogar o time bem para trás, né? Porque não tem mais atacante. Aí vai colocar um David Cauã da vida. Então, cara, mas isso aí, não, sim, eu tô falando isso. Um outro problema. Aí nós vamos recuar o time um pouco da característica, mas Lian, Coelho e Rony, até o Rubens também, Patrick entrar, talvez, uma sequência, Patrick, também possa acontecer. O João Marcelo, o próprio João Marcelo, né? Assim, diante da sua informação, o desenho, a ideia de desenho seria essa mesmo que está na tela, porque um losanguinho, né? Um losanguinho no meio campo. Porque aí mexe um pouco com a forma que o Atlético joga habitualmente, né? Eu acho que ele vai jogar com 2 meias, tá? Ó, na verdade, o que acontece? É um losango, só que a informação que eu tenho é que o Rubens vai armar esse time. Não, mas peraí, por quê? Porque o Vera seria o primeiro volante, igual no outro jogo. Quando o Rubens foi para a lateral esquerda, o Rubens caiu para o Vera caiu para Gente, não é um 4-4-2? Sim. É um 4-4-2. Então você tem, para criação, tanto o Rubens quanto o Bernard, podemos dizer assim. Eu enxergo aqui como vai ter 4, eu acho que o Bernard mais... 4... Para mim, um 3. Assim, com losango, fica um 4-3-1-2. Mas isso eu também acho que aí o menino e o Rubens... Vai ficar parecido com o que disse o Valu, com o Rubens tendo um pouco mais de liberdade. O Rubens não vai ser um cara como a gente tem visto ele atuar no meio campo, não. Agora é engraçado que você faz um deslocamento, né? O Rubens estava jogando sempre de primeiro volante. Isso. Agora ele já vai jogar avançado. Mas você viu que o Cuca falou na coletiva, né? Melhor assim, né? Não, um jogador que joga em vários. Não, é mais cômodo pro Hulk. Pro Rubens. Não sei se pro Cuca, mais cômodo pro Cuca. Claro que cômodo pro Cuca. Claro. É melhor pro atleta? Não é. Cara, ele não fixa, ele não começa, ele não tem estratégia, ele não é gênio. Mas se ele fosse gênio, ele conseguiria. Mas vamos lá. Mas tem uma necessidade de elenco, né, gente? O Rubens fala que ele quer jogar. Mas mesmo quando tem elenco, o Rubens fica nessa. Aí eu tô com você. Mas posso te falar? Não precisa. Você coloca o Rubens para fazer o primeiro volante que ele vem fazendo, coloca o Fausto Vera para fazer o segundo volante que ele tá fazendo e muda o formato do jogo. Bernard atacando como meia esquerda, onde ele jogou melhor. Lá no outro time do Panathinaikos, que o Atlético não teve na Grécia, isso. Na Grécia e o menino para fazer a direita, que ele sabe fazer muito bem, mais solto, mais livre. Aonde nesse último jogo ele entrou e deu um caldo. Sim. E aí você coloca o Coelho de Rony lá na frente. Nem Coelho eu escalaria, tá? Escalaria o João Marcelo. Eu já escutei que o Bernard vai jogar mais por dentro. Demais. Eu já escutei que de ontem para hoje, olha, tem pouco tempo. Já escutei que o Rubens vai ser o armador desse time. Eu já escutei um monte de coisa. Mas o Rubens pode ser o armador jogando naquela linha. O Gabriel Menino em alguns jogos, ele joga mais pelo lado esquerdo. Sim. Eu não sei se o Bernard, porque aí se o menino que tem o hábito de jogar mais pela esquerda, o Rubens já é canhoto, naturalmente. O Bernard, se jogar mais por dentro, fica um lado esquerdo. O atleta vai ter penado. Fica um lado esquerdo forte, mas o lado direito não tem. Que é o que o Cuca tá querendo. Que é o meia que joga aberto pela direita, o ponta que joga pela direita. E ele não tem. Por isso eu jogaria com Vera, segundo volante, Rubens, Gabriel Menino saindo pela direita, Bernard na esquerda para entregar a bola pro Rony e o Coelho pela ponta. Eu não quero ver o Rubens de volante. E aí é uma coisa que eu até faço meia-culpa, é a gente reconhecer quão fraco é esse elenco do Atlético, né? Eu tô olhando aqui, bicho. Mas o planejamento que você elogiou, que montou esse elenco aí, bom, irmão. Beleza. Não ignora não. Eu tô olhando aqui. Não ignora não, a gente não esquece das coisas. É impressionante. Quem apoia não esquece. Putz, cara, não dá, meu. Quem apoia não esquece. Posso continuar? Ficamos um mês aqui com você defendendo Posso continuar? Continua, mas não tem razão. Posso continuar?
Olha só essa escalação. O Atlético tem Sarabia, Fausto Vera. O que tem o Sarabia? Eu acho fraco. Eu já falei isso. Não, mas como um lateral direito reserva. Pra elenco, você acha que o Sarabia é fraco? Ano passado você não achava. Não? Não. Eu comecei o ano Não. Quando o Sarabia ano passado teve uma fase que ele estava muito bem, você elogiava sempre. Tem uma discussão nossa no Donos da Bola, no Band News na área, antes de começar o Campeonato Mineiro, que eu falo isso. Que eu achava que o Sarabia não era bom jogador. Irmão. Thiago, mas você considera correto a gente analisar o elenco do Atlético por essa escalação? Cara, quando você olha para esse elenco, que é a hora que o Atlético está poupando alguns jogadores. Você não tem ali o Scarpa, você não tem ali o Hulk, e aí você vai olhando pros outros jogadores que saíram. Você Por exemplo, o Arana machucado, chega a ser um controle machucado, de carga, né? Isso, os caras poupados. É porque poupar pra mim tudo bem. Independentemente da necessidade, isso aqui não os caras faz diferença estão fora. no caso. Você não tem ali o Scarpa, você não tem ali o Hulk, você não tem ali o Arana, você não tem ali o Júnior Alonso, que eu nem gosto. Você não tem o Júnior Santos? Você não tem o Júnior E o Santos departamento machucado. médico cheio. Tem 9 jogadores fora. Fora o que ele vai poupar. Eu olho para esses caras, por exemplo, o Bernard é um cara que tem 42 partidas. Isso. Nós estamos falando de um cara que é utilizado com frequência. Ele não é um reservaço, um terceiro reserva. Eu acho bem abaixo do que o Atlético tem à disposição naquela função que é o Gustavo Scarpa. O Sarabia, por exemplo, é o reserva do Natanael, imediato. Eu acho bem abaixo. Eu acho que o que torna... Pode concluir. O Caio, por exemplo, é um cara que eu gosto. Eu também. Muita gente critica aqui, o HG inclusive criticou. Não, eu acho que vai ajudar muito bem ainda. no final de semana contra o Botafogo. Me lembrou o Emerson Conceição. O Vitor Hugo, que, por exemplo, a maioria faz críticas, eu tô com o HG. Eu acho que ele pode ser útil, excelente, em alguns momentos até ser titular. Quem? O Vitor Hugo. O Fausto Vera, eu não suporto. Não suporto. Suportar. Eu acho que ajuda. Não suporto mais. Ajuda na cobertura de elenco. Mas Com a no camisa de um recorte, time do tamanho do Atlético. Thiago, mas no recorte que ele tem desenvolvido, que ele tem jogado, ele não é o pior do time. Eu acho que Claro que não, porque o ele Bernard, tem entregado, o Bernard tem esse posto com eu acho que o que tranquilidade. mais puxa a qualidade deste time aqui, não estou falando do elenco, é o fato do Bernard não conseguir virar. Porque vamos imaginar que já fosse o Caio conseguindo ajudar, acho que está em sistema de adaptação. O Vitor Hugo é um jogador experiente, tem expectativa de que possa ajudar também. O Vera eu acho que ajuda. E o Bernard fosse, não o Bernard de 2013, tá? Mas fosse um Bernard que conseguisse entregar mais, você olhando para um time com todas essas questões de jogadores fora e de jogadores que têm um controle de carga também, eu acharia um time interessante. O problema acho que é o desempenho, tá? Então, mas especificamente é isso. do Bernard. Mas, ô Valor, eu falo lá no canal sempre o seguinte, que o elenco do Atlético é fraco. O time principal eu acho bom e o elenco obrigado, fraco. irmão. Fraco e curto, né? É fraco e curto. Obrigado, Só que tem irmão. só que tem um porém para esse jogo, que a gente tem que fazer. Eu acho curto. Além dos... Não vou colocar 9 não, porque o Caio Maia e o Cadu, né, não estariam hoje ali integrando. Além de ter 7 desfalques, nós estamos falando que nós estamos poupando aqui o 8º e o 9º. Nós estamos poupando aqui o Júnior Alonso e o Natanael. Então você está jogando com menos 9 jogadores por escolha do técnico. Porque se o técnico optasse por não, Hulk, você vai viajar não me assim. parece escolha. Não, eu não acho que até seja pro banco. Não, acho que é escolha assim. Porque, por exemplo, Mas Hulk controle de carga. É escolha que eu falo assim, controle de carga. Se ele precisasse vencer, ele teria mais opções. É isso que eu quero dizer. Agora, o problema do elenco do Atlético é que além dele ser curto, o Cuca não tem aquilo que ele pediu, que é 2 por posição. Exemplo, Coelho, ele não tem um cara reserva do Coelho. Scarpa, ele não tem um reserva natural do Scarpa, porque, por exemplo, o Bernard, ele jogava na meia esquerda, fazendo ali, ele não fazia um ponto, mas ele era quase um atacante. Você vai ver os jogos do Panathinaikos, as resenhas, ele jogava muito pelo lado esquerdo. Ano passado, por exemplo, ele era utilizado do lado direito. Não, ponta não, meia esquerda, mas chegando. Mas chegando muito mas era mais próximo da por área. dentro. Mas por dentro, mas chegando dentro da área. Já por exemplo, o Rubens, ano passado, foi lateral, agora voltou. E ano passado o Bernardo jogou mais do lado direito que do lado esquerdo. Dados, né? Então, assim... O Rubens deveria ser um reserva ou na do Coelho ou na do Scarpa. Pois é, mas a opção do técnico, quando ele viu quando ele viu que o Gabriel Menino vai lá na frente e não volta, quando ele viu que o Fausto Vera vai lá na frente e não volta, o Alan Franco machucado, ele olhou, quem que é o cara que tem fôlego pra ir lá na frente e voltar? Rubens. Mas eu acho que ele se equivocou na do menino. Tá? Eu acho. Dessa aí, colocado ele na reserva. Você tem que procurar um outro tipo de ajuste. Pera aí, você tem o Rony, você tem o Coelho, você tem o Hulk que chegam lá.
o menino te dando o que ele dá para mim ao time do Atlético, capacidade de construção, dividir um pouco ali essa responsabilidade com o Scarpa, aí você saca ele do time porque ele não chega na área. Com tão poucas opções. É que ele não chega, por exemplo, ele não volta. O Patrick não está conseguindo. Não, o Patrick ainda não é um jogador a ser Ele poderia desenvolvido. pedir pro Natanael não subir tanto e Se ele segurar para tivesse proteger o lado outras direito. opções. Aí nós estamos falando de elenco, nós estamos falando de formações, mas nós não podemos esquecer da responsabilidade do Cuca também, né? Sim. Em organizar, em não punir o time, que é o que o Valu está dizendo. Ah, mas o cara vai e não volta o saco do time. Mas é porque o cara tava vai ficando no- um buraco muito grande. Mas aí ele pegou e desmanchou o meio mas aí campo. você é essa pega, por aí. mas aí Não. você pega e vai Dele, jogar né? contra Não o é essa, Botafogo não. A dele, e não é. coloca A dele aquele não é. time que você colocou no primeiro tempo contra o Botafogo. É um naná desgraçado, cara. Ninguém deu. jogou nada. Um primeiro tempo, assim, abaixo da crítica. O problema de você ter jogador, aquela velha história, não sei quem disse isso, então cada um fala que foi um. O problema de ter jogador ruim no elenco é que uma hora você vai precisar jogar, colocar pra jogar. E aí o cara entra e faz raiva. Aí você vai tendo certeza, e aí o duro, sabe o que é? É jogador ruim no elenco, custo-benefício ruim, mas os caras não, tá tudo bom de grupo. Aqui. Deixa um monte de panda aí, que é tudo bom de grupo. Não, na janela da linha, refaz, calma que você vai falar, porque agora ele vai infartar. Não, tem como colocar novamente, Comini, A escalação a escalação do Galo, Atlético? tá aí, ó. Escalação do Atlético. O Cuca falou a respeito da sequência de jogos que o Atlético terá. No mundo ideal do Cuca, hoje era para o Atlético ir com um time forte, mas um time alternativo, que tivesse a possibilidade de descansar peças importantes. E quais são as peças importantes que a gente olha para esse elenco e sabe assim, pô, o Atlético precisa desses caras bem para a temporada. Lianco, Rony, Coelho. Mas as circunstâncias não dão ao Atlético esse luxo. E é importante a gente lembrar a sequência que o Atlético terá. Hoje a gente estava comentando lá na rádio, e o Thiago lembrou muito bem. O Atlético vai por uma sequência de 5 jogos seguidos longe de Belo Horizonte. E jogos importantes. O Atlético tem Mirassol fora de casa, depois o Atlético tem Maringá fora de casa pela Copa do Brasil, depois vem Juventude fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, depois mais jogos pesados contra Iquique no Chile, Aí depois acabou, aí contra... Não, aí tem o Fluminense aqui só lá no dia 11. Só no dia 11. Então o Atlético, com esse elenco curto, com esse momento de lesões que o Atlético tem, o Cuca vai ter que trabalhar muito bem a qualidade física desses jogadores e manter o time minimamente competitivo. Então é também uma luta do treinador com o elenco que ele tem nas mãos e a gente vai ter que entender esses movimentos que o Atlético vai fazer. E uma outra coisa que o Valu chamava muita atenção era do dosar antes para não passar por esse tipo de situação lá na frente. Só dizer que o torcedor atleticano vai ficar bravo, vai me xingar, mas não estou falando de cartaz, mas de importância para a montagem do Atlético hoje, 23 de abril, com as necessidades que o Cuca tem passado. O Rubens é fundamental. O Rubens, você arrasta ele... Mas o Everton acha ruim quando você fala isso. Você arrasta o Rubens para do Caio, se precisar. Arrasta o Rubens até para dessa do Vitor Hugo, onde ele está, e um Vitor pouco Hugo mais precisa, para frente. não, E arrasta para do Coelho. Acho que o torcedor tá com raiva disso. Não, pode ser. Isso é lógico. E o que eu tô você falando tá dizendo. aqui, só para dar um contexto, para quem xingar certinho, endereçado corretamente, não é que ele está entre os nomes mais importantes do elenco. Neste contexto hoje de Atlético, com o departamento médico cheio da forma que está, jogadores que não rendem o esperado, caso do Bernard. O Rubens, ele se torna fundamental. Vamos fazer o seguinte exercício. Vamos sacar o Rubens desse time e aí cada um imagina a peça que poderia Eu jogar. colocaria o Patrick. É só o Patrick. Eu colocaria o Patrick. Você respondeu, era Porque Patrick, você disse esses dias no Band News na área. Muda um pouco. Você disse no Band News mas na área. vamos olhar que quantos quando jogos o o Rubens se Patrick torna tem. um cara essencial pro seu É elenco. igual com o João Marcelo. É nesse sentido. É igual com o João Marcelo. O colega tá falando Você ali, disse irmão, no dá uma Band News na segurada. área mas que você quando não- o Rubens se torna um cara essencial para o seu elenco, mostra que o seu elenco não tem tanta qualidade. E aí, Não, o que não. você tem a dizer? Diz muito sobre o O que elenco. você tem a dizer? Eu vou explicar, porque você tem que você dificuldade tem a para dizer? entender, mas Não, eu tenho, você disse você isso. tem dificuldade para entender, mas eu tenho paciência para explicar quantas vezes forem necessárias. Você disse isso, vai, repete. Quando você
E olha que o Rubens é um garoto que eu defendo há muito tempo aqui. Ah, não é um garoto defende, mais, né? defende, Quantos anos ele tem? defende. Chega com Rubens. Desde a época do Filipão. Olha que 26. 26, sei Só lá. Não é um garoto mais, é com 26. Ele já Desde a tava época do quase Filipão casando. você defende ele. Hein? Desde a época do Filipão. Sim. Então, o que, Aliás, que eu tinha disse aquela aqui? repórter, né? Quando você olha para Filipão. o Rubens e diz que o Rubens é fundamental, diz muito sobre o elenco do Atlético. Porque o Rubens, para mim, é um ótimo reserva para atuar em várias posições. Não desqualifica o jogador. 23. 23 anos. Mas quando o Rubens torna-se um jogador essencial, que os colegas disseram aqui, e diz muito sobre o elenco. Porque o Cuca usa como primeiro volante, como segundo, como terceiro, que deve ser a forma que vai jogar hoje, na lateral esquerda. Vocês estão entendendo? Então Mas o esse Rubens é um time- jogador, o Rubens é um jogador que entrega. Tem lá suas limitações? Tem, mas é um jogador que entrega. Eu adoro o Rubens. E o Rubens tem uma coisa que é isso que não sei um de vocês falou aqui. Quem vai lá e volta, que tem gás, que tem amplitude, eu odeio usar essas palavrinhas da moda, mas que tem amplitude, inclusive para defender, amplitude nos movimentos. É um cara que chega, dá carrinho, abre a perna, tira a bola, divide bola, não pipoca e tal. É ótimo, é ótimo. Agora diz muito sobre o elenco. Mas peraí. Só que eu esse vou time- entender. só que esse O time elenco faz- só elogiou e diz muito sobre o elenco. É. E o rapaz tem amplitude, ele vai e É. volta, ele é importante na esquerda, É na importante volância. pro elenco. E ele vai. Então qual vamos é o lá. problema dele? Eu vou devolver então Ele a é pergunta ótimo, a você. então, ué. Ele é ótimo então, ele é titular no seu time. Hoje no Atlético, ele é Então, titular, quando sim. você mete um hoje no Atlético, automaticamente você já desqualifica o atleta. Não, hoje ele é titular. Hoje. Não tô desqualificando, não, é. Tá, eu, ué. pra mim, Tá, com então- Alan Franco voltando, é Alan Franco e Rubens. Eu gosto do E o futebol Gabriel do Menino? Daí Galo. quem sai, Acho irmão? que ele entrega. E quem sai? O menino. Ah, o menino sai do Deus. time. Aí eu parei. Aí é a minha Aí eu opinião. parei. O novo Zaratio. Eu sei que a sua O Cuca, opinião é o Rubens absurda. agora tem uma O Cuca, nova função, é absurda. volante, agora é efetivado O pelo Cuca, Reca. outra coisa, Ele é você meia. tá falando O que vocês que fazem hoje, com o Rubens meu irmão, é absurdo. você tá jogando, irmão, com O que um vocês, volante os treinadores, fazem com o Rubens é irmão, absurdo. você tá jogando com dois jogadores. O Rubens quer não dizer, o tem Rubens qualidade pra O criar seu igual os o seu Scarpa, principal volante Tem. é Não improvisado. tem. Não O seu tem. volante é improvisado. Olha Não conta aqui. pra ninguém, Tem. não. Ele tem, O ele Rubens tem. não tem a qualidade para fazer o mesmo futebol do Scarpa. Ele São tem. características Não diferentes. E o- exatamente. E o Scarpa não faz o que Aí o Rubens você- dá conta de fazer. Agora, ele, na preenchendo minha o espaço. Exato, Valor. Tá. Agora, ele, na minha opinião, com o time do Cuca, na necessidade que ele tem de volta e tudo, e o Gabriel Menino não entrega isso que o Cuca exige, o Rubens é o titular junto com o Alan Franco. Que Tanto que loucura, vinha que sendo. loucura. Se não tivesse machucado o Alan Ai, meu Franco, o Rubens Deus! não tivesse sido Para colocado. falar desse Não, comigo, eu não- Como eu falo não- bobagem nesse programa. Não, eu cara. respeito, mas não gosto dessa. Assim, não é o que eu penso que é. Apesar dos pesares, apesar de você O melhor achar que momento a do era Atlético Rubens, tinha assim Menino como e taxavam Alan a era Franco, do, lado a lado. do Lazzaroni em Com o Rubens 1990. jogando pela esquerda, dando suporte na marcação. Apesar dos pesares, apesar de você taxar como a era Rubens, como era a era Dunga na seleção de 90, você taxa dessa forma, a era Rubens no Atlético. Apesar de Sarabia na lateral direita, de Fausto Vera e Bernardo no meio campo, eu honestamente acho que o Atlético tem que ir lá na Uma coisa Venezuela pra e você. ó, Se der pra você, presta Surrar atenção o no que eu vou dizer. Caracas. Se der pra você, surrar o Caracas. se der pra você uma tarrafa e uma tapioca, você come a tarrafa, velho. Isso é Depende, muito é louco. gostosa? Isso é muito louco. Você taxa essa era do Atlético como a era Rubens. Assim como todo mundo que criticava Cara, o Dunga na década de deixa eu contar 90, uma coisa pra taxava você. como era Deixa eu Dunga. contar uma coisa. E ele foi lá e colocou a língua de todo mundo na orelha. Eu vou te dizer mais, Porque em tá? 94 ele ergueu a taça. Eu vou te dizer mais. O Rubens vai ser campeão tem do Atlético com taça, tem hein? um Capitão movimento, ainda, tem um precisa aprender. movimento, tem um Precisa movimento aprender. acontecendo, tem um movimento acontecendo Precisa dentro do aprender. Atlético, tem um movimento acontecendo dentro do Atlético, sabe qual é? Qual é? De alguém, não sei se um R, o Rafael Menin, não sei, alguém chegar e dar a real pro torcedor. Sabe por quê, irmão? Porque eles estão achando que na próxima janela o Atlético vai meter, os caras vão meter dinheiro e o Atlético vai contratar para reforçar substancialmente esse elenco. A informação que eu tenho é de que não vai. Não vai. Não, mas o que vai contratar é o que o Cuca pediu. Peraí, irmão. 3 E aí, reforcinhos. isso é preocupante. Isso é sabe grave. por quê? Porque o Atlético não tem elenco para jogar Copa do Brasil, Brasileira e Sul-Americana. Quantos reforços Não precisariam tem. para poder jogar? Cara, o Atlético precisaria, na minha opinião, no mínimo de 4 ótimos jogadores. Não vai colocar dinheiro para contratar. Em quais posições? Se o Paulo Brax não tiver Várias. muita criatividade,
e muita sorte para achar um Paulinho, como o Rodrigo Caetano achou. Esqueça, Mas quais não soluções? vai colocar dinheiro. O Atlético está querendo equacionar, porque a dívida só sobe todo bem, ano. mas quais Mas não soluções? pode criticar não, porque quem critica é inimigo do clube. E pra você que tava com saudade da Arena MRV, grande notícia, hein? A Atlético consegue liberação do gramado sintético retida na Receita Federal. O restante do material é aguardado nos próximos dias em BH para que o clube conclua a troca no estádio do nosso Galão, né? Então, essa matéria aqui foi... O Atlético finalmente poderá concluir a instalação do gramado sintético na Arena MRV nos próximos dias. Previsão que aconteça até o final dessa semana. Chegará a Belo Horizonte a segunda remessa da grama retida há algumas semanas na Receita Federal devido à greve aí, dos auditores fiscais da Receita. Foi a apuração, né, da Itatiaia, foi na terça-feira que o clube conseguiu a liberação da carga e se prepara para recebê-la. A expectativa é que isso ocorra até entre os 3 dias aí, 4 dias deve chegar. Porém, tem sempre aquele porém, né? Data correta só será conhecida após os caminhões responsáveis pelos transportes serem carregados. Ainda tem isso, né? Mas deve demorar aí de 3 a 5 dias. Essa grama deve chegar aí à Arena MRV. Para vocês verem, o Galo já instalou cerca disso, acho que foi 60% do gramado. Deve faltar ali uns 40%. E é isso aí, o Galão se preparando para voltar, se Deus quiser, a atuar no Arena MRV. A previsão de retorno, para quem está interessado aí de novamente ver o Galão jogando em casa, acho que nós todos estamos ansiosos para ver o Galão atuar nesse sintético aí, para ver como vai ser o desempenho do nosso alvinegro. É no dia 11 de março, a reabertura aí com portões para que volte e que seja provavelmente o duelo contra o Fluminense, né? Válido aí pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então é isso aí, meus queridos. Eu vou ficando por aqui, galera. Se você gostou dessa notícia, Galão aí se preparando para retornar à Arena MRV. Comenta aqui se você está ansioso para que o Galo volte a atuar na Arena MRV. Será que vamos ter aí um bom desempenho no sintético, galera? Tomara que sim. Tomara que também o Galo hoje, lá em Caracas, na Venezuela, consiga uma grande vitória. Deixa aqui o seu palpite abaixo nos comentários, se você tá confiante. Esse mistão do Galão aí, o Galo vai poupar Hulk, vai poupar o Scarpa, vai poupar alguns jogadores aí devido a desgaste. Então, Galão aí bem mexido para esse jogo da Sula. Comenta aqui, vou ficando por aqui. Um forte abraço, a qualquer momento eu de volta com mais notícias do nosso Galão da Massa. Falou, galera!